Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-nos aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos provocados pelo Senhor nessa liturgia da palavra que norteia aí esses momentos de encerramento do nosso rebanhão. Nós ainda temos adoração hoje à noite, aqui, né, no nosso rebanhão. A gente tem a missa, que seria a missa de encerramento, mas a gente sabe que muitas pessoas vão precisar ir embora hoje, que amanhã a missa das cinzas, às 7 da manhã. Mas é importante que a gente esteja atento àquilo que Deus quer falar conosco, até para nós passarmos pelo deserto quaresmal. Aquilo que Deus quer tratar do nosso coração, da nossa vida espiritual, daquilo que Ele espera que nós nos posicionemos em nível de conversão, de crescimento espiritual. E ao orar e pedir a Deus que me direcionasse nessa homilia, me veio uma palavra do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. E eu quero iniciar essa homilia com esse versículo, com essa palavra, que diz assim: desde a época de João Batista até o presente tempo, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Vou repetir. Desde a época de João Batista até o presente tempo, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Na homilia da missa que iniciou o nosso rebanhão, quem estava aqui na sexta-feira, levanta a mão para eu ver. Eram poucas pessoas. Depois, se você quiser assistir na íntegra, a homilia ela está no YouTube da TV Canção Nova. Eu dizia, diante da liturgia da palavra, onde dizia que Moisés deu carta de divórcio para aqueles judeus lá no início, e Jesus vai dizer: por causa da dureza do vosso coração, porque está escrito que desde o princípio o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Então nós começamos com uma liturgia provocante. E aí, diante de todo o contexto, eu contei de uma batalha espiritual que eu fui testemunha de uma pessoa, e não vou contar de novo, depois você assiste lá, dizendo do combate espiritual desses dias. Eu estive ontem pregando no Rio de Janeiro, e o Rio de Água Viva esse ano foi na catedral, então nós estávamos ali no meio da muvuca do carnaval. E eu pude ver o combate espiritual, eu pude ver o estado espiritual das pessoas, o estado moral, e aqui não estou fazendo nenhum juízo, porque eu olhei com muita misericórdia, com muito amor. Me levaram para
almoçar num lugar, então era no meio dos foliões. Eu falei assim, na hora que eu cheguei, será que eles estão pensando que eu estou fantasiado de padre? Eu todo de preto com a camisa de klezmer, eles devem ter olhado, será que você é padre mesmo ou é um folião que está vestido de padre? Mas fiquei ali, também pensei muito neles, rezei por eles, mas para mim ficou muito presente diante de tudo que nós estamos vendo no contexto secular, não é? E aí aqui não estou fazendo um juízo de valor, mas nós estamos percebendo que o combate espiritual tem ficado cada vez mais intenso. No passado, na época que eu era menino, quando a gente era levado para o carnaval, era aquelas marchinhas que não tem maldade nenhuma. Hoje a gente já vê muita malícia, a gente já vê exaltação de entidades demoníacas nas letras, e isso está espalhado, enraizado. E nós precisamos ser violentos como João Batista para conosco, para arrebatar o reino dos céus. Essa violência é para conosco, nunca para com as pessoas. Santa Teresinha dizia assim, comigo o máximo de exigência, com o outro o máximo de misericórdia. É comigo a exigência é com a minha postura, com o meu posicionamento diante de Deus, com a minha vida orientada para Deus. E hoje muitos estão se perdendo, até pessoas que estavam no nosso meio estão se esfriando, estão vivendo um processo de tibieza, porque acham que não tem nada a ver você estar na igreja, viver na igreja e também ser do mundo, estar no mundo e viver tudo aquilo que o mundo oferece. Não vai dar certo. Água e óleo não se misturam. É um erro e é uma tentação de Satanás essa para conosco. Não tem nada a ver. Tem sim. Comece a observar o esfriamento quando começou. Comece a observar coisas que antes você tinha deixado e você trouxe de volta para a sua vida. Comece a observar tentações que você já tinha vencido, que voltaram de uma forma assim, avassaladora e quase irresistível. Você vai perceber que o início de tudo foi a brecha dada para essa palavrinha, não tem nada a ver. Nós somos, maior é o que está em nós que está no mundo, é verdade. Mas se eu vou para o mundo, eu estou me expondo àquele que está no mundo. Santo Agostinho dizia assim, o diabo é um cão amarrado. Sabia disso? Ele é um cão amarrado, ele só morde em quem se aproxima dele. Então, se eu entro no espaço, aonde a corrente que prende o diabo, ela tem ali uma certa liberdade, onde ele está naquele, vamos imaginar aí um espaço, se eu adentro aquele espaço, eu estou me expondo. E ao me expor, eu estou correndo um sério risco. Vamos lembrar que a figura do demônio, no início da Bíblia, lembra como que ele se apresentou no Gênesis? Uma serpente, astuta. E como que se apresenta no Apocalipse? Um dragão vermelho, cor de fogo. Opa, cresceu no final. No final, a imagem que São João teve, lá daquela luta do dragão com uma mulher, aquela realidade toda, a antiga serpente é o dragão, vai dizer, o texto do Apocalipse está demonstrando que no fim dos tempos a luta vai ser maior. A luta vai ficar mais tecnológica, ela vai ficar a partir de tudo aquilo que se pode usar para tentar cooptar os filhos e as filhas de Deus para o lado dele. E nós não podemos ser inocentes, úteis na mão do diabo, achando que não vai dar rolo. Desculpa falar uma gíria, vai dar rolo. Vai dar problema. Padre Jonas usava uma imagem muito interessante. Você sabia que a pele de uma rã, um sapo, ela é termostática? Ela se adapta. Então, se você pega uma panela de água fria e você coloca uma rã ali dentro, ela vai, e aí você liga o fogo, ela vai se adaptar. Ela não percebe. Então, a água está gelada, a água vai começar a ficar morna. Quando a água ferve, ela morre, barriguinha para cima, branquinha. Fica lá. Agora, se você pega uma rã de fora e joga ela numa água fervendo, ela pula. O diabo quer fazer conosco exatamente isso, nos cozinhar. Porque a gente vai achando que não está acontecendo nada, que está tudo legal, a gente não vai percebendo. Quando você vê, você já se queimou.
Você já se feriu, você já foi tocado por aquilo que um dia você já tinha até mesmo abandonado. Então, diga comigo, desde a época de João Batista até o presente tempo, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Diga: Senhor, me dê a graça de sair deste rebanhão com uma determinada determinação, de ser violento na minha luta contra o pecado, de ser violento na minha luta contra o mundo, de ser violento na minha luta contra a tentação. Eu peço essa graça ao Senhor. Veja bem, o livro do Eclesiástico, ele oferece um ensinamento moral e espiritual baseado na lei de Moisés e na tradição dos sábios de Israel. Nós acabamos de escutar um trecho do capítulo 35 do Eclesiástico que vai tratar do verdadeiro culto a Deus. Olha que interessante, esse livro sapiencial, esse livro da sabedoria, ele vai abordar a relação entre sacrifício, justiça e oração. Repita comigo: sacrifício, justiça e oração. E olha só o enfoque, ele enfatiza que a oferta mais agradável a Deus não é aquela oferta ritual, mas sim uma vida reta e a prática da justiça. Essa é a oferta que agrada a Deus, e o livro do Eclesiástico vai nos deixar isso muito explícito, especialmente o texto de hoje, que nos insere dentro desse contexto profético que outros textos sagrados já tinham anunciado. O autor, ele vai enfatizar isso: justiça e moralidade como essência da adoração verdadeira. E o final do texto você viu, né? Parece até um aviso para nós, né? Olha isso aqui. Versículo 12. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade, conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Mas a gente vai ver que Jesus já vai derrubar essa teologia da retribuição. Mas o que nós vamos ganhar, nós que deixamos tudo para seguir o Senhor? Jesus disse que eles vão ganhar aqui 7 vezes mais de bens materiais, de teologia da prosperidade? Sim ou não? Não. Jesus vai dizer, vocês vão ganhar 100 vezes mais, né? Nem 7. Olha como que ele potencializa. Vocês vão ganhar 100 vezes mais. Se vocês deixaram casa, pai, mãe, irmão, irmã, vocês vão ganhar 100 vezes mais casa, irmão, irmã, mãe, pai. Amém? Então aplauda essa verdade. Ele está dizendo, vocês vão ganhar irmãos, vocês vão ganhar mães, pais, vocês vão ganhar a comunhão dos irmãos que vivem juntos. Oh, como é belo, como é profundo, como é lindo o amor dos irmãos que vivem em comunhão. É como o óleo suave que desce pela barba de Arão. Então ele está falando de algo muito maior, ele está falando de algo espiritual. Ele está tirando o foco do material para falar da dimensão espiritual. Nós receberemos, sim, irmãos, mãe, pai, irmãs, casa. E é exatamente isso que a gente vive. A minha casa é a casa do meu irmão. Então a vida de comunidade, a vida fraterna, a vida na igreja, a vida das nossas pastorais, dos nossos movimentos, das nossas comunidades, é exatamente o cumprimento disso. A gente se sente bem na casa do outro, ele é meu irmão. Nós estamos do mesmo lado, combatendo as mesmas realidades, estamos lutando junto. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e dá um é nós para ele. Fala para esse irmão, meu irmão, você, nesse rebanhão, é cumprimento da palavra de Jesus na minha vida. E pode aplaudir esse irmão aí, que ele é cumprimento da palavra de Jesus. Agora pensa naqueles irmãos que Deus te deu lá na sua paróquia. Aplauda eles, porque eles são cumprimento de Deus na sua vida. Os nossos irmãos de comunidade, Canção Nova, vocês são cumprimento dessa palavra de Deus na nossa vida. Quem deixou casa, pai, mãe, irmão, irmão, por causa do Evangelho, receberá quanto? 7 vezes?
100 vezes mais. O nosso Deus é Deus de abundância, então pode aplaudir a abundância de Deus. Ele é um Deus de abundância. Mas aí tem um adendo: com perseguição. E no futuro, a vida eterna. Aí é o melhor de tudo. No futuro, a vida eterna. Nós somos peregrinos da esperança. O nosso coração não está enraizado aqui. Nós precisamos olhar para o futuro. Meus irmãos, vamos olhar aqui, minhas irmãs, alguns princípios espirituais do texto dessa primeira leitura, para nos iluminar na nossa caminhada. A primeira coisa, vamos olhar uma aplicação teológica desse texto. A primeira coisa, a verdadeira adoração a Deus exige justiça e caridade. Diga comigo, justiça e caridade. Se não houver justiça, se não houver retidão, vamos lembrar de algo. Se você está vindo até o altar fazer a sua oferenda e você lembra que você tem algo contra o seu irmão, vá primeiro resolver esse problema, porque o seu coração não está em justiça e retidão. Depois você volta para ofertar diante do altar a sua oferta, o seu sacrifício. Veja só, foi o próprio Jesus que orientou. Depois, a oração e a esmola são sacrifícios espirituais mais agradáveis a Deus do que aqueles sacrifícios espirituais. Eu estava lendo aqueles sacrifícios materiais, ofertas materiais. Olha aqui que ele vai dizer: não tentes corrompê-lo com presentes. Ele não aceita. Deus não é corrompido com os nossos presentes. Tem gente que vai lá, paga o dízimo e acha que pagando o dízimo já está tudo resolvido, mas não muda de vida. Ah, mas eu já dei o meu dízimo, agora eu vou receber 7 vezes, mas é materialista. Materialista não está pensando na vida eterna, está pensando na vida que eu tenho que pagar o dízimo porque o dízimo vai abençoar a minha vida. Meu filho, o que abençoa a sua vida em primeiro lugar é a sua conversão, é você mudar de vida, criar vergonha na cara, é você buscar a Deus de verdade, é você rezar e é você partilhar o que você tem. É isso sim que abençoa a sua vida. Não pense que você compra a salvação com dízimo. E aqui eu estou dizendo, dê os seus dízimos, ajude a sua paróquia, mas isso não vai comprar Deus. O que vai fazer com que o coração de Deus se incline para você, é você viver em justiça, em santidade, em retidão, ter comunhão com Deus, oferecer sacrifícios espirituais, ajudar os necessitados. Isso agrada a Deus. Amém? Então aplauda esse Deus que se agrada de nós. Terceira coisa que eu queria destacar aqui da teologia desse texto: Deus escuta os humildes e os necessitados antes dos poderosos. Quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, quando nós reconhecemos que nós dependemos totalmente de Deus, Deus escuta a oração do humilde. A oração do humilde alcança o trono de Deus. O soberbo não alcança a Deus. Vamos lembrar lá de São Lucas, que nos mostra aquele publicano e o fariseu. Eu pago o dízimo da hortelã, eu jejuo 2 vezes na semana, eu oro tantas horas durante o dia, a hora primeira, a terceira, eu oro, eu sou o cara, sou Deus, você que tem que se dobrar diante de mim, Senhor. O outro nem conseguia levantar a cabeça de tanto pecado que tinha nas costas. Piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu nem sou digno de estar aqui. Quem saiu justificado da oração? O humilde. Não o soberbo. Ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. A humildade. Tudo bem, legal, se você consegue ser fiel, não estou criticando a sua fidelidade não. Na verdade eu vou propor para você que o dízimo que você vai dar daqui para frente, claro, volto a dizer, dê o dízimo, seja sócio da Canção Nova, ajude as obras que você pode ajudar. Mas eu vou propor para você que nessa quaresma você comece a dar o dízimo do que Deus tem dado para você. Deus te dá 24 horas, dê 2 horas para Ele e 40 minutos. O dízimo das 24 horas. Aí vai dar tempo para você fazer estudo bíblico, vai dar tempo para você fazer meditação, fazer uma leitura espiritual, ir na missa, fazer adoração.
conta 2h40, dê o seu dízimo para Deus, espiritualmente falando. Você vai ver que a bênção vai vir sim sobre a sua vida, porque vai começar um processo tremendo na sua alma, de uma comunhão com Deus, de um crescimento espiritual, de coisas extraordinárias acontecendo. Eu sei que muita gente, graças a Deus, está se propondo a acordar 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gils, com o Instituto Hesed. Se aplauda aqueles que vão. Vamos aplaudir, gente. É um avivamento que está acontecendo no Brasil, aos pés de Jesus sacramentado, da Virgem Maria rezando o rosário. Isso é tremendo. Isso eu acho que nunca existiu na história. 1 milhão de pessoas desajoelhadas diante de Jesus, sacramentado, 4 horas da manhã. É impossível que não venha um avivamento sobre o mundo, gente. Isso é tremendo. E quantas conversões, quanta vida mudada, famílias salvas, milagres acontecendo. Porque sim, eu estou devolvendo para Deus. Ele me dá 24 horas, eu estou devolvendo para Deus aquele tempo ali. O culto cristão. Quarto ponto, o culto cristão se fundamenta na obediência e no amor, não em meros rituais. O rito expressa o amor, a obediência, a piedade. Agora, se for um rito seco, se não tem um coração rendido, se não tem uma vida entregue, se for somente cumprimento de regras, não tem efeito. Não tem efeito. Diga, meu Deus, me ajuda a viver esses propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Você está ligado que amanhã começa a quaresma? Você já pensou nas suas penitências? Já pensou como que você vai rezar? Deixa eu te dizer, vida espiritual não se improvisa. A gente tem que programar a nossa vida espiritual, seminaristas. Se a gente não programar, a gente nunca reza. Vocês sabem disso, não é porque está dentro do seminário que consegue rezar. Não é porque eu sou padre que eu consigo rezar. Se eu não programar minha vida espiritual, eu já acordo atrasado, né? Eu tenho hora para acordar, ainda que eu não tenha compromisso. E aí eu luto para viver algo que São José Maria Escrivá ensinou, o minuto heróico. Você acorda, dá vontade de virar para o outro lado, vou dormir mais um pouquinho. Não, um minuto heróico, eu vou levantar. Levanto e vou fazer a higiene, já vou rezando, já. Minuto heróico, porque se eu virar para o outro lado, ó, vocês não imaginam como eu estou cansado. Eu preguei aqui, celebrei a missa na sexta. Não estou contando vantagem não, tá? Só estou dizendo para você entender o meu cansaço. Preguei aqui na sexta-feira, celebrei a missa. Depois, no sábado, preguei de manhã. Saí daqui, fui para o aeroporto. No aeroporto, peguei um voo para Curitiba. Preguei no domingo inteiro em Curitiba. De Curitiba, peguei um voo para o Rio de Janeiro. Na segunda, preguei o dia inteiro, celebrei a missa lá no final da tarde, fiz 2 pregações, a adoração, a missa à tarde, peguei o carro lá no Rio, cheguei aqui 10 horas da noite, hoje preguei de manhã, não estou contando vantagem, só estou dizendo assim, eu estou só o pó da rabiola, mas eu estou muito feliz, mas nesse pó da rabiola, o meu horário de acordar para eu rezar estava lá, porque senão eu não rezo, e um soldado sem oração já é um soldado derrotado. Derrotado. Imagina, eu estou enfrentando as forças espirituais como evangelizador, para pregar o evangelho em tantos lugares, em lugares, como eu disse ontem, foi tão lindo, quantos foliões entraram lá dentro da catedral, fizeram uma experiência com Jesus, foram tocados, turistas, é ali. Eu até falei para o pessoal da renovação, tomara que seja sempre aqui, que as portas da igreja estejam abertas para que eles venham, se sintam atraídos. Eles filmavam, choravam, ajoelhavam, gente fantasiada entrava. É a hora de Jesus arrancar a fantasia que está muitas vezes escondida dentro de nós, né? Não aquela que está no exterior. Coisa linda. Agora, imagina eu enfrentando essa batalha espiritual. Ah, mas eu já estou pregando e o bonitinho não vai rezar. Meu filho, amanhã já começa as quedas. Porque o diabo não dorme, não cochila, não brinca. Ele só está esperando a hora para dar o bote. Então segura na mão de quem está do seu lado e diga, olha, meu irmão, desde a época de João Batista até o presente tempo, meu irmão, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos, as violentas, os violentos, as violentas que o conquistam. Eu estou agora segurando na mão de um soldado de Cristo que vai conquistar com a sua contribuição pessoal
esse reino dos céus, essa eternidade que Jesus prometeu àqueles que deixarem tudo, deixarem o mundo, deixarem o pecado, deixarem a tentação e seguirem Jesus. Balança a mão desse irmão e diga: meu irmão, é o céu o prêmio, é o céu o maior prêmio daqueles que deixam tudo, daqueles que lutam, daqueles que usam dessa violência. É o céu. Balança a mão dele e diga: é o céu. E eu já estou dizendo, é nós lá no céu, meu irmão. Se nós lutarmos, se Deus encontrar a gente na luta, amém, eu creio, eu acredito. Agora, vamos lá. Princípios espirituais que nós podemos usar desse texto e depois do Evangelho. Obediência a Deus como verdadeiro sacrifício. Diga comigo: obediência a Deus como um verdadeiro sacrifício. Vida de fidelidade à vontade de Deus. Viver cada dia com retidão, cumprindo os mandamentos e buscando agradar a Deus. Se vira. Segunda coisa, a esmola como sacrifício agradável a Deus. A esmola, diga: a esmola como sacrifício agradável a Deus. Amanhã a liturgia da quarta de cinzas vai começar com 3 propostas espirituais para a quaresma. Quais são? Oração, jejum e esmola. No mundo materialista, nós precisamos romper com o materialismo dando esmola. A esmola como sacrifício agradável a Deus. A caridade ao próximo é um sacrifício que agrada a Deus mais do que os sacrifícios materiais, mais do que os sacrifícios corporais. Ajudar os necessitados, praticar a generosidade, compartilhar aquilo que nós temos. Os Atos dos Apóstolos é lindo. A verdadeira experiência com o Espírito Santo, ela revela algo. Nos Atos dos Apóstolos está escrito: eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade no meio dos cristãos. É por isso que os pagãos se convertiam. Eles olhavam para a igreja primitiva e eles diziam: vejam como eles se amam, nós queremos também experimentar isso. Eles não são adversários, eles são irmãos. Eles partilham tudo que eles têm. Diga comigo mais uma vez: a esmola como sacrifício agradável a Deus. Um outro princípio: afastar-se do pecado como culto a Deus. Repita: afastar-se do pecado como culto a Deus. O maior culto que nós podemos prestar a Deus é viver longe do pecado. Deus vê nisso uma adoração genuína. Não é por causa de mim, para que eu me apresente como bonitão. Olha lá, ó, viu, deixou, olha como que está vivendo, se expondo, se apresentando e dizendo: eu sou bom. Não, é para Deus. Inclusive nós vamos ouvir no Evangelho de amanhã. Quando você for orar, entra no seu quarto, não seja como os pagãos, ou não seja como esses judeus aí hipócritas que querem orar na praça pública para que eles sejam reconhecidos. Quem faz para ser reconhecido já recebe aqui. Agora, aqueles que fazem no escondimento para que Deus seja adorado e agradado e adorado, que seja um culto agradável a Ele, esses receberão uma recompensa eterna. Mas se você for buscar aqui, eu estou fazendo para que as pessoas vejam. Nossa, olha lá como aquele padre lá da Canção Nova reza, parece um anjo. Não, eu estou fazendo para Deus. No entanto, que ele vai dizer: se você for jejuar, não fique com a cara feia, não fique dando patada nos outros. Eu estou com fome, aí dá patada. Jantou nada, gente. Passa perfume, coloca uma cara boa. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Se você fizer para as pessoas, você já recebeu aqui a sua recompensa. Mas se fizer para Deus, meu irmão, aí nós vamos receber a recompensa eterna. Então faz um exame de consciência diário. Evita tudo que te afasta de Deus. Evita locais que te afastam de Deus. Evite relacionamentos que te afastem de Deus. Tenha coragem de se posicionar por amor a Deus. Outro propósito: a oração humilde, ela é poderosa diante de Deus. Diga comigo: a oração humilde é poderosa diante de Deus. Deus escuta os humildes
e não rejeita as suas súplicas. Na quaresma, eu vou cultivar um espírito de humildade na oração e vou confiar mais em Deus. Quanto mais humilde você for, meu irmão, mais Deus irá te escutar. Amém? A oração do humilde chega diante do trono de Deus. Amém? Vamos aplaudir esse Deus que nos chama a viver essa quaresma de uma forma diferente. Qual é o preço? Qual é a recompensa, Jesus, que nós vamos receber? 100 vezes mais, com perseguição. A lógica do reino. Há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Não é mérito humano. Deus não mede o mérito humano com os critérios do mundo. É uma recompensa escatológica. Diga comigo, uma recompensa escatológica. É uma promessa para essa vida e para a vida eterna. Aplauda esse Jesus maravilhoso que nos promete não só obra para essa vida, mas para a vida eterna. Do Evangelho, princípios para nós vivermos na quaresma. No final eu vou falar uma frase de São Francisco de Assis para você entender tudo. Posso? Beleza. No cotidiano, ter desapego dos bens e confiar em Deus. Repita comigo, no cotidiano, desapegar-me dos bens materiais e confiar em Deus. Priorizar Cristo acima das preocupações terrenas. Diga mais uma vez, eu vou priorizar Cristo acima das preocupações terrenas. Construindo uma família espiritual com os meus irmãos de comunidade. Depois, a segunda coisa, ou melhor, a terceira, eu já falei duas juntas, né? Essa dimensão de nós desapegarmos como um caminho de liberdade, desapegando dos bens materiais, e depois a construção de uma nova família em Cristo. Quem deixa algo por Cristo recebe uma família espiritual na fé. São os meus irmãos, ainda que eu não os conheça, mas eu os reconheço. São meus irmãos. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso. Você é meu irmão, você é minha irmã. Então aplauda esse seu irmão, essa sua irmã que está aí do seu lado. A gente vai lá no Japão, vai lá na China, vai lá onde a igreja está perseguida. Você encontra um cristão, você reconhece. Ele é meu, ele é cumprimento da promessa de Jesus. Amém? Depois uma outra realidade espiritual colhida do Evangelho. A verdadeira renúncia interior. Não basta renunciar externamente. É preciso deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Diga comigo, deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Então a gente vai examinar diariamente o coração para perceber se existem os apegos interiores, orgulhos, vaidades, o egoísmo. E aí vamos buscar a conversão. Porque você está sendo treinado para passar pelo deserto. E no deserto é lugar de transformação. No deserto é lugar de nós reconhecermos quem nós somos de verdade. Como eu disse na pregação da manhã, se você não assistiu, assista. Não estou fazendo aqui divulgação barata não, porque para que eu quero que você me... Ela tem uma mensagem muito importante sobre o deserto. É onde eu me conheço, eu conheço as minhas misérias, é onde eu enfrento os demônios. Os padres do deserto deixaram as cidades para morar no deserto e enfrentar os demônios. E não era o demônio rabudo, como a gente imagina, não. As misérias, os vícios, os egoísmos, aquilo que nos afasta de Deus. Então, buscar a conversão e nos libertar dos apegos interiores. Depois... última coisa, aceitar as dificuldades como parte da fé. Um cristão maduro é aquele que não reclama da dificuldade, mas ele diz, isso faz parte da minha caminhada de fé. Essa é a cruz de cada dia. Quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. O cristão maduro, o cristão que cresceu,
O cristão que tem caminhado num processo de crescimento, ele não vê as dificuldades como uma barreira, mas uma oportunidade que Deus me dá no meu caminho de fé, para a minha purificação, para a transformação do meu interior, para que eu seja melhor, para que o ouro purificado no cadinho da humilhação possa brilhar, para que Deus possa aparecer, para que eu diminua e Ele possa crescer. Amém? Então diga comigo: aceitar as dificuldades como parte da fé que eu professo. A vida cristã, ela envolve provações, perseguições, cruz. Então eu não vou me abater diante das dificuldades, porque eu confio na divina providência. Sabe o que eu faço quando uma dificuldade se aproxima de mim? Eu falo assim: é o Senhor? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer tratar o meu caráter, a minha personalidade? Aonde o Senhor quer tratar o meu temperamento, aquilo que não te agrada? O que em mim precisa ser purificado a partir dessa dificuldade? Uma vez eu passei por uma prova, por uma humilhação, por uma perseguição, que me colocou de frente com uma miséria que eu achava que eu era um bonzinho. E aí eu desbravejei, eu me programei de tomar decisões radicais no sentido de posicionamento em relação àquilo que tinha acontecido. E aí tal. Aí eu tive que fazer uma peregrinação até a Itália, nos 50 anos da renovação carismática católica, e eu lá decidido, chamei um irmão da comunidade, partilhei com ele: eu vou fazer isso, e depois vai ser assim, programei tudo na minha cabeça. Aí cheguei na casa de Santa Helena Guerra, e aí a irmã foi me contar que a beata naquela época tinha passado por uma grande prova durante 7 anos, ela tinha sido acusada de algo que ela não tinha feito, e a partir daquela acusação levada ao bispo, o bispo deu 7 anos de silêncio obsequioso para ela, nem na missa ela podia ir, nem fazer adoração na capela, não podia ter contato com as irmãs, ela tinha um caninho lá que descia lá na cozinha, ela dizia: eu estou com fome, eu estou com sede, e as irmãs deixavam igual, deixa para cachorro na porta do canil a comida, e ela ia lá, pegava a comida e a água, comia e bebia. Fiel, em silêncio, e eu esbravejando. Aí sabe o que eu descobri? Eu achava que eu tinha me libertado do amor próprio, mas meu amor estava doente, porque foi só tocar, e aí veio para fora: eu sou injustiçado. Eu me envergonhei. Na hora eu pedi perdão para Deus, rasguei todo o projeto que eu tinha feito e joguei na lata do lixo, e estou aqui testemunhando para vocês, graças a Deus. Porque se eu não tivesse rasgado aquele projeto que eu tinha feito, eu não estaria aqui. Porque era a tentação do diabo, o meu amor próprio ferido. Fui acusado, fui perseguido, fui caluniado. Deus é a sua visita. O que o Senhor quer? Me tratar, que o meu coração seja mais santo, que eu seja mais teu, que eu ore mais, que eu te busque mais. Eis-me aqui. Fica um pouquinho de pé. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: as propostas são espirituais. Elas têm um projeto. Aqui, no início deste acampamento, desse rebanhão, o padre deu uma autorização na missa de abertura. Este padre que vos fala, meu irmão, balança a mão dele. A autorização foi: você está autorizado a se divorciar. Você está autorizado a se divorciar. Eu te dou uma carta de divórcio. Divorciar-se de Satanás, divorciar-se do mundo e divorciar-se do pecado. E naquele dia foi feita uma aliança com Deus. Uma aliança de amor esponsal. E hoje é reafirmada essa aliança. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Por isso, essas propostas espirituais, para serem levadas a sério e para que não seja rompida a aliança, Deus revelou que as brechas
Deus revelou estavam que as sendo brechas tampadas, fechadas. fechadas. Então balança a mão desse irmão. Para que o processo continue, você deve aplicar na sua vida esses princípios espirituais. Balança a mão dele e olha para a sua vida e se programa a viver uma quaresma tão fiel, que seja a melhor quaresma da sua vida, que na vigília pascal vai sair um grito de aleluia tão forte da sua garganta, porque você vai ter passado das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Você vai ter passado, meu irmão, da morte espiritual para a ressurreição. Aleluia! Aleluia. Balança a mão dele. E a frase de São Francisco de Assis é essa. Fala para ele, a frase de São Francisco de Assis é essa: faça poucas coisas, Faça poucas mas as coisas, faça bem. mas as faça bem. Então não se entupa de coisas. Vai se entupindo, daqui a pouco você não dá conta. Amém? Amém. Aquilo que você escolher de fazer, faça bem, para que você celebre a ressurreição. Balança a mão dele e diga aleluia. 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 Levanta a mão desse irmão aí, dessa promessa. É a promessa de Deus para nós. Olha aí, olha, dá uma olhadinha pro seu lado. Cumpriu 100 vezes mais, 100%. Balança a mão dele e diga: Espírito Santo, Espírito faz Santo, na vida desse meu irmão faz na vida desse essa irmão obra, esta dá obra. acabamento, repara, Repara. faz aquilo que precisa ser feito Faz o que precisa na vida ser desse meu feito. irmão. Na vida desse meu Fecha as irmão. brechas, Fecha as para que ele brechas. saia da canção nova, Para que ele saia da desse canção rebanhão. nova. desse rebanho. não com testemunho emocional, Não com testemunho mas com emocional, testemunho verdadeiro. Mas Mas com com testemunho Eu vi o verdadeiro. Senhor, Eu vi Ele o me Senhor. tocou, Ele e de agora em diante De agora em tudo vai diante. ser diferente. tudo vai ser diferente. Porque Jesus mudou a minha vida, Porque a Jesus minha mudou mentalidade, a minha o meu mentalidade, coração. o meu coração. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir a obra de Jesus na sua vida. Amém. Somente em ti construirei a minha casa. Esse é o seu desejo. Somente em ti colocarei Minha esperança. Canta pra ele. Somente em ti construirei a minha casa. Pegue os braços, você está cantando pra ele. Somente em ti Colocarei minha esperança. colocarei minha esperança. Foi só em ti. Canta. Foi só em ti minha alma achou descanso. Só em ti Eu pude respirar. eu pude respirar. Foi só em ti. Foi só em ti minha alma achou descanso. Só em ti. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, nesse deserto, nessa quaresma, você vai dizer pra E o ele: meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. suas vozes. A sua quaresma vai ser assim, ó, buscando a ele. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri Que aqui é o meu lugar. Pra terminar, declara, é a sua oração, e meu coração. que o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Pode aplaudir o lugar que você
você descobriu que é a própria presença dele, do Senhor. Bendito seja, Senhor, glorificado sejas, exaltado sejas. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.